Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live ao vivo diária. Se estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, avisem aí através dos comentários. E aí, turma, beleza? Sejam bem-vindos hoje. Hoje... Caramba, já é quarta ou é quinta? Boa pergunta. E aí, galera, tranquilo? Boa. Hoje é quarta ou é quinta, turma? Hoje é quinta. Ou hoje é quarta? Beleza, tanto faz. Bem, tanto faz não, faz bastante diferença, né? E aí, galera, tudo bem? Sejam bem-vindos. O que acontece é o seguinte, Que bom. Estão ouvindo bem? Estão ouvindo bem? Ótimo. Quarta? Hoje é quarta. Tá. Ótimo. Então hoje é quarta? Então tá bom. Então a live de Simbólica é dia 16, é verdade. É amanhã, aula de Simbólica, para a turma de Simbólica. Tá, boa, beleza. Eu fiz uma pequena confusão com as datas aqui. Ótimo. Então, achei que era hoje. O que acontece é o seguinte, galera, olha só, presta atenção. Vamos nessa. Não vou ter botox, não. Aqui. É a luz. O que acontece é o seguinte. Hoje... a gente tem que... Vamos pensar sobre uma coisa que vocês todos falam, que é o seguinte. Vocês fazem uma confusão entre... Tem uma pequena confusão, e dá para entender a confusão, entre a procrastinação e a falta de constância, que são coisas conceitualmente diferentes, né? Então, a procrastinação, como o pessoal gosta de dizer, que a procrastinação ela tem uma raiz na preguiça, né? Então, a procrastinação é como se fosse o seguinte, eu vou deixar para fazer depois uma coisa que eu devia fazer agora. Eu vou deixar para começar, para entrar na academia no mês que vem, né? Tem aquele meme, né? Galera do janeiro chegou, né? Janeiro eu começo, é isso aí, galera, janeiro chegou, tá aí, né? É isso. Hora de começar. Aí, beleza, alguns conseguem vencer essa primeira barreira, que é a barreira da procrastinação, que é a barreira do, faço depois, né? E aí tem método para isso. Mas tem uma outra coisa que é a perseverança, que esse me interessa um pouco mais, né? Porque em geral começar as pessoas conseguem, né? O bom propósito de começar a retomar o relacionamento que está indo por água abaixo, o bom propósito de começar a ser mais firme ou mais amoroso com os filhos, ou mais paciente com os filhos, o bom propósito de começar na academia, o bom propósito de começar a montar o próprio negócio, o bom propósito de começar a trabalhar melhor, e aí até dá para começar, né? Isso aí o pessoal começa, né? Então, a pessoa até começa. Agora, a questão é a seguinte, a perseverança, ela é um pouco diferente, porque a perseverança, ela é aquela disposição que o sujeito tem de conseguir buscar o bem, mesmo diante das dificuldades prolongadas, tá? Então, essa que é a coisa. O que é perseverança? A perseverança é uma firme disposição que o sujeito tem de continuar buscando bem, mesmo diante de dificuldades prolongadas. Beleza? Beleza. Então, aí que está o bom e velho problema. Então, temos um bom e velho problema que é o seguinte, ok, eu até começo a fazer, mas se eu noto que o resultado não vem imediatamente, eu mudo de opinião, mudo de atividade, mudo de propósito, recomeço, sei lá. Pois é. E aí que está o ponto, né? O ponto é esse, é que o início, ele, para algumas pessoas é mais fácil, né? A perseverança para todos é difícil. Ou seja, a pessoa conseguir perseverar na busca do bem, seja qualquer bem, o bem do relacionamento, o bem da educação dos filhos, o bem da saúde física, o bem do trabalho, o bem de conseguir mais dinheiro para a família, o bem de conseguir terminar um projeto, iniciar bem. Isso é um bem que vai no tempo as dificuldades elas vão aparecendo, continuam aparecendo, e aí que as pessoas desistem. A gente tem poucos recursos, a verdade é. Na verdade existe um único recurso. Tem poucos recursos para fazer uma pessoa virar perseverante. Tá? Só tem pouquíssimos recursos para uma pessoa ser perseverante, ok? Então, assim, para começar, existem mais recursos. Às vezes uma dose de ânimo, um banho gelado, uma meta clara, bem definida, o auxílio de um amigo, alguém que te chama para fazer. Isso aí não é tão... O que eu quero dizer é o seguinte, começar coisas é mais fácil do que perseverar nas coisas começadas, tá? Por que é mais fácil? Por isso que eu estou dizendo, porque existem mais recursos
para que o sujeito comece do que para que o sujeito continue. Para uma pessoa continuar, ou seja, para o sujeito poder dizer que ele é perseverante, ele precisa entender um mecanismo que é um mecanismo que é difícil para o ser humano, é difícil para a maioria dos seres humanos entender, que é o seguinte. Então vamos embora. É claro que eu podia fazer aquela análise do estamos num tempo de imediatismo, tudo é muito imediato, então rios são imediatos, o cacete é imediato, beleza. Isso aí, tá bom, você tem um papel nisso tudo, mas o problema da perseverança não é esse não. O problema da perseverança é um outro. É o seguinte, o problema da perseverança. E é difícil para o ser humano compreender. Por quê? Porque o ser humano, a gente tem essa característica, que é a característica que a gente é de carne, e as coisas acontecem para a gente no tempo, né? Então, a gente envelhece, a gente engorda, a gente emagrece, a gente fica com cabelo branco, a gente muda. As coisas a gente vê as coisas materiais. As coisas materiais, elas só sucedem uma depois da outra. As coisas materiais, elas não sucedem simultaneamente. Quer dizer, o que eu quero dizer com isso? Eu não consigo estar no Canadá e na Bélgica ao mesmo tempo. É evidente, eu só consigo estar ou no Canadá ou na Bélgica. Não tem como eu estar nos dois lugares ao mesmo tempo, fisicamente, no mesmo momento. Não dá. Né? Eu não tenho como dormir e malhar ao mesmo tempo. Ou eu estou malhando ou eu estou dormindo, né? Eu não tenho como ficar na rede aproveitando, vendo série da Netflix e enriquecendo, né? Trabalhando, vamos chamar assim. Trabalhando ao mesmo tempo. Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ou você está trabalhando, ou você está descansando. Ou você está num lugar, ou você está em outro. Ou você está dormindo, ou você está acordado. Porra, isso é óbvio, né? Beleza. E aqui está a primeira dificuldade para o sujeito, né? A primeira dificuldade de todas as pessoas é essa, que é uma luta, de algum modo, é uma luta contra essa pulsão material que é bastante compreensível. Todo mundo tem isso, né? A gente é material, a gente tem matéria de algum modo, e uma parte da nossa cognição, uma parte da nossa percepção de mundo, ela é material também. A única escapatória, presta atenção, a única escapatória para o sujeito conseguir ser perseverante mesmo, quando eu estou falando de perseverante, não é o sujeito consegue ficar uma semana fazendo a mesma coisa, isso dá, né? Ou seja, a tua visão material, ela consegue abarcar o arco de uma semana. Você consegue imaginar, hoje é quarta, eu consigo mais ou menos prever o que eu vou estar fazendo na quarta que vem, se eu quiser, né? Então, beleza. Então, quando eu estou falando de perseverança, eu não estou falando de perseverança de ficar uma semana indo na academia. Isso aí qualquer um consegue fazer, no fundo, né? Basta um pouco de força bruta que você consegue. Agora, a verdadeira perseverança, ou seja, aquela disposição de lutar pelo bem diante de dificuldades prolongadas, ela só começa a aparecer quando o sujeito, ele tem uma firme disposição de atenção. Atenção, aqui que está o ponto. A pessoa só consegue fazer isso quando ela começa a sair do tempo. E para o sujeito sair do tempo, tem poucos recursos para ele conseguir para que uma parte dele, vamos chamar assim, para que uma parte da pessoa, para que uma parte tua consiga operar fora do tempo. Você tem pouquíssimos recursos para isso. São poucos os recursos que um ser humano tem para conseguir ter uma visão da própria vida, uma visão dos bens, uma visão das dificuldades que esteja para além do chão, ou seja, que esteja no céu, né? Vamos chamar assim. Ou seja, o sujeito consegue olhar tudo e o sujeito consegue entender que esse exercício que ele faz agora vai trazer um benefício para ele daqui a 5 anos. Que esse trabalho que ele está praticando agora vai trazer um benefício para ele, para sua família daqui a 5 anos. Isso só tem uma forma de fazer, e a forma é mais velha que andar para frente, né? A forma é o sujeito ter uma vida espiritual. O sujeito tem que ter atividade espiritual. Se o sujeito não tem atividade espiritual, de algum modo, né? Transcender, boa, Pita, Thalita, é um pouco isso mesmo. O sujeito ele não transcende, mas vamos chamar, se o sujeito não tem atividade espiritual, ele não consegue perseverar, não tem jeito. O sujeito ele ou vai entristecer e vai se sentir empurrado pelas circunstâncias, que é o mais comum, né? Ou seja, as pessoas que vão trabalhar e continuam trabalhando. Tem muita gente que trabalha, e a maioria das pessoas trabalha porque, bem, ela é empurrada pelas circunstâncias, não tem muito o que fazer, né? Bem, eu acordo e trabalho. A pessoa não trabalha por 10 anos porque é perseverante, a pessoa trabalha por 10 anos porque, assim, ela está desacreditada do mundo, no fundo. Quer dizer, tem que trabalhar, né? A vida é isso, é trabalhar. A vida é isso, é trabalhar, e em breves intervalos, né? Sábado e domingo, de vez em quando, eu consigo aproveitar. Algumas pessoas pensam assim. Não tem jeito, né? A única forma do sujeito de fato ser perseverante é ele manter uma atividade do espírito. Não tem jeito. Para as coisas que não são materiais, sobretudo, né? Para aquelas coisas materiais, por exemplo, academia, o sujeito que quer ficar forte, ele pode
ser perseverante na ida à academia sem vida espiritual, sem transcendência. Por quê? Porque o bem que ele quer conquistar é um bem material. Isso equivale a dizer o seguinte: basta o sujeito ficar se vendo no espelho ou vendo alguém mais forte do que ele habitualmente na internet, que isso já é o recurso suficiente para que, mesmo sem ser perseverante, sem ter a virtude da perseverança, o sujeito ele continue fazendo todas as coisas, indo à academia todos os dias, um dia depois do outro. Por quê? Porque tem um estímulo externo material, dado que o bem que ele deseja é um bem material, né? Então o sujeito ele consegue ser perseverante. Uma das coisas que funciona muito é isso. Se tudo que você quer é um bem material, é só você ficar olhando para os bens materiais. Não tem muito mistério. Se o que você quer é dinheiro, você todo dia olha para uma pessoa que tem uma casa super chique, tem um carrão, sei lá, bota um carrão no fundo de tela, bota uma casa no fundo de tela, que isso vai te lembrar, no fundo, né? Quer dizer, é como se você não precisasse de perseverança. É como se você estivesse iniciando todos os dias. Porque essa é a dinâmica própria. Essa é a dinâmica própria daquele sujeito que se inclina para os bens materiais. Então pronto, aqui ó, vamos lá. E existe um monte de coisas materiais que é lícito desejar, que a gente pode desejar, não tem problema nenhum. Você quer desejar um corpo mais saudável, você quer desejar um corpo magro. Todo dia você olha para uma pessoa magra, né? Pronto. Escolhe os teus 2 ou 3 influencers de estimação, fica olhando para eles, que todos os dias eles vão te lembrar que aquele negócio ali é uma coisa que você deseja, que você quer perseguir, e aí você vai. É só ir malhar naquele dia, não tem muita dificuldade, entende ou não? Então tem uma diferença, presta atenção. Existe uma diferença para as pessoas que querem conquistar bens materiais e para as pessoas que querem conquistar bens transcendentes. O que são bens transcendentes? Bens transcendentes, por exemplo, são: você quer se tornar uma pessoa boa, você quer se tornar uma pessoa justa, você quer se tornar uma pessoa leal, você quer se tornar uma pessoa confiável, você quer se tornar uma pessoa verdadeira, você quer se tornar uma pessoa digna, você quer se tornar uma pessoa decente, você quer... Pronto. Esses não são bens materiais, concorda ou não? Né? São bens que você não consegue olhar e não tem peso e medida. Né? Essas coisas não têm peso e medida. Pronto. Quando você... Aí as pessoas podem se confundir. Falam, não, peraí, eu vou olhar para uma pessoa. Né? Uma pessoa que tenha, que eu acho que é leal, que eu acho que é justa. O fato de você olhar para essa pessoa, atenção, você não está conseguindo... Quando você olha para uma pessoa justa, uma pessoa leal, você não está olhando para a lealdade e para a justiça, você está olhando para a pessoa. Então existe uma chance enorme de você se confundir. Você acabar você vai desejar os bens materiais que essa pessoa tem. Então, eventualmente, uma pessoa leal, que você acha que ela é muito leal e a pessoa ela é magra e anda assim meio corcunda, porque é o jeito dela, ela é magra e anda corcunda. Isso eu vi acontecer várias vezes. A pessoa que está desejando a lealdade, até com boa intenção, está desejando lealdade com boa intenção, está olhando para o sujeito que é leal, mas que é magro e corcunda, ele começa a ficar magro e corcunda. Ele acha que é ele não acha nada no fundo, mas esse é o princípio óbvio da história. Quer dizer, você está olhando para uma coisa que é material, você vai se confundir, pô. Bem, a lealdade, a justiça, a fidelidade não são coisas materiais, porra. Então você está olhando para alguém, vou repetir, você está olhando para alguém, para um santo que seja, né? Você está olhando para um santo lá que é o santo super justo, super bom. Aí por acaso o santo é magro e tem barba. É natural, as pessoas começam a emagrecer e deixar a barba crescer se estiverem levando a sério o assunto. Só que o fato de você emagrecer e ter barba não significa que você seja justo, porra. Como aquele sujeito, porque isso aí é absolutamente apendicular. Você devia ser gordo e ereto, não precisa ser magro e reto, né? O cara precisa ser gordo e imponente. E acaba fazendo uma confusão enorme. Por quê? Porque o resultado não vem. O sujeito ele vira que eu sempre apontei isso aqui, o sujeito vira uma caricatura. O sujeito vira uma caricatura. O único modo de a gente perseverar na busca por bens que não são materiais e que são difíceis de conquistar é tendo vida espiritual. Não tem muito mistério. Né? O que é a vida espiritual? A vida espiritual foi o que a nossa colega Lipita, não sei das quantas, ela falou lá atrás. A vida espiritual, ela tem uma prática para esse negócio. Né? A vida espiritual não dá em árvore. Né? A vida espiritual você não nasce com ela. A vida espiritual precisa ser cultivada. Ela precisa ser cultivada através de práticas. Perfeito? Então, existem algumas práticas para que as pessoas consigam, para que a gente consiga ter perseverança, no fundo, né? Ou seja, você só vai conseguir, trocando em miúdos, voltando um pouco, né? Você só vai conseguir perseverar no bem se você cultivar a vida espiritual. Do contrário, você vai ser uma pessoa inclinada para olhar e para desejar as coisas materiais. Essas coisas materiais são muito boas. E por melhores que elas sejam, as coisas materiais, elas não te dão, no final das contas, o salário das coisas espirituais. É outra dinâmica, né? Você não pode desejar, né? Se eu desejo uma coisa material, se eu desejo, por exemplo, uma pizza, eu não vou conquistar a lealdade, porra. Se eu desejo um abdômen trincado, eu não vou conquistar a justiça. Isso é evidente, né?
É a coisa mais óbvia do mundo. Só que tem que ser dita, essas coisas óbvias têm que ser ditas. Então, antes, né, nós vamos nos encontrar ao longo de todo o ano. Perfeito? Então, antes de eu falar quais são os recursos, perfeito? Os recursos para que os sujeitos conquistem uma vida transcendente, a primeira coisa que você tem que ter são essas ideias na cabeça. Meditar sobre essas coisas que foram ditas aqui nessa live de hoje. Em primeiro lugar, é ter o panorama geral, entender esse mecanismo. Uma vez que esse mecanismo estiver entendido, a gente consegue, então, avançar para começar a colocar as práticas necessárias para que uma pessoa tenha vida espiritual. Portanto, eu não vou falar das práticas hoje. Hoje eu estou falando de ideias, perfeito? Então, você vai meditar sobre as ideias, vai confrontar essas ideias que eu falei hoje com a tua atuação no dia a dia, com momentos da tua vida específica onde você já conseguiu ser perseverante ou não conseguiu ser perseverante. Perfeito ou não? Tá? Então pronto, exatamente. Ótima pergunta, Marielle. Por que eu não posso ter os dois? Eu não falei em momento nenhum que não pode ter os dois. Por isso que você precisa assistir essa live de novo e com calma, sem ficar botando palavras na minha boca ou sem se contaminar pelas ideias que você acha que tem sobre esse assunto. Você vai ouvir com calma. Em momento nenhum dessa live eu falei que não é possível ter os dois. Perfeito? Mas é isso. Ótimo, ainda bem que acho que foi a Marielle que falou, por que eu não posso ter os dois? Eu não disse isso. Você, por algum motivo, achou que não pode ter os dois. Então, qual que é o exercício agora? Esse agora é sair dessa live e assistir a live de novo, do início. E assistir de novo do início. Assistir de novo do início. Até você falar, entendi. Não estou colocando palavras na boca do Ítalo, ele nenhum falou que não pode ter as duas coisas. Por exemplo, né? É um exemplo. Perfeito? E aí, com as ideias um pouco mais claras na cabeça, a gente parte para a execução. Essa live ela é um excelente exemplo. Preste atenção aqui, quem está comigo até agora. Essa live é um excelente exemplo do itinerário que a gente vai seguir ao longo desse ano, tá? Excelente exemplo. Então, olha só, eu pensei em dividir os nossos encontros de dois modos, em dois momentos. A live de 12h05, ou seja, essa que a gente está aqui, vai ser uma live, como ela é curta, dura 20 minutos no máximo, perfeito? Ela vai ser uma live orientada a comportamento. Então, eu vou dar sugestões, dicas mesmo, né? Abordar de modo mais direto alterações de comportamento, perfeito? Ou mudança de comportamento, né? A gente vai falar dos comportamentos. E à noite, eu estou pensando, nas terças-feiras, vê o que vocês acham disso. As terças-feiras, todas as terças-feiras, ao longo do ano, a gente ir para o YouTube numa live mais longa, onde eu possa falar sobre ideias, perfeito? Então, terça-feira à noite, ideias, uma live mais longa. E ao longo da semana, a concretização disso, ao longo da semana, a concretização disso com dicas de comportamento, coisas para fazer, perfeito? Então, assim, terça-feira à noite, coisas para pensar, todos os dias da semana, 12h05, coisas para fazer. Eu acho que assim a gente vai conseguir ter um 2005 muito bom. O que vocês acham disso? Eu acho ótimo, né? Assim, pensei nesse momento, cara, assim que a gente vai fazer, perfeito? Então, vamos recapitular. Terça-feira à noite, uma live longa, sem tempo para acabar, sem compromisso com a praticidade. Ninguém está no meio do trabalho. A pessoa né? Então, separar ali para assistir essa live. Ideias. E 12h05, coisas a fazer. Já adianto, uma sem outra não funciona. Só ideia não funciona e só coisas a fazer também não se mantém. A gente precisa das duas. Então, essa live de hoje, por exemplo, ela é uma live de ideia. Eu não estou te dando nada para fazer, né? Não é o lugar mais adequado. O lugar mais adequado para fazer isso seria na live de terça-feira à noite, onde eu posso elaborar melhor posso elaborar melhor o discurso, elaborar melhor as ideias, situar melhor, dar exemplos, né? Iluminar melhor. Eu acho que vai funcionar pra caceta. Nosso 2025 vai ser bom mesmo. Perfeito? Obrigado, Padre Wesley, pela benção. Tá bom? Vambora? Vamos nessa? Tá? Então, terça-feira à noite, YouTube. Todos os dias, 12h05. Aqui no Instagram, Perfeito Comportamento. Perfeito! Muito bom? Então, fique com Deus, um abraço e até amanhã. Tchau, tchau, pessoal.